Oi, meu povo lindo! Nossa aula de hoje é sobre substantivos. Vem comigo! Gente, eu agora quero que vocês parem e observem tudo ao seu redor. Exatamente. Eu quero que você tente nomear as coisas que estão aí à sua volta. Então aí você deve ter caderno, caneta, cadeira. Ah, professor, eu estou a caminho do trabalho. Estou no ônibus. Então tente nomear o que tem aí no ônibus. Ônibus, motorista, cobrador. Exatamente. Pessoal, o substantivo é uma classe gramatical que tem função de nomear seres, sejam eles reais ou imaginários, objetos, lugares, pessoas, sentimentos, características, ações. Como assim, professora? Ações, exatamente. Quando nós falamos da ação propriamente dita, ou seja, quando o termo indica a ação, a gente está falando do verbo. Isso aí vai ser assunto para uma outra aula. Então, por exemplo, correr. Eu corro, tu corres, aí é o verbo, ok? Mas se fôssemos nomear esta ação, qual seria esse nome? Exatamente, seria corrida. Então, o substantivo que nomeia a ação, corrida, caminhada. Percebem, gente? E aí também ele nomeia características. Mas a característica não é o adjetivo? Exatamente. Quando eu estou atribuindo uma característica a algo, a alguém, é o adjetivo, é a função do adjetivo. No entanto, eu posso nomear essa característica. Então, quando você diz assim, aquele lugar é belo, belo é uma característica, não é isso? No entanto, como é que eu posso nomear essa característica? Eu digo beleza, a beleza do lugar. Então, observe que sempre que você vai nomear algo, você pode facilmente colocar, por exemplo, aí um artigo, que é um determinante do substantivo, tá certo? Então, se eu posso colocar aí um artigo antes, eu sei que o que vem depois é um substantivo. Então, a corrida, a caminhada, a beleza, a tristeza. Percebem, gente? Simples, simples. Então, agora você precisa entender de que forma o substantivo é classificado. O substantivo ele pode ser comum ou próprio, simples ou composto, primitivo ou derivado, concreto ou abstrato, e temos também o coletivo, exatamente. Então, nós vamos analisar cada classificação. Então, vamos falar agora dos substantivos comuns. O que é algo comum? É aquilo que nós generalizamos, é o que possui características comuns, exatamente. Então, eu vou dizer, por exemplo, casa, garoto, bicicleta. Lembrando que os substantivos comuns serão sempre iniciados por letras minúsculas. Já o substantivo próprio, a ideia aí é individualizar. Ele possui características específicas, únicas, tá certo, gente? E o substantivo próprio, eles são sempre iniciados por letras maiúsculas, tá certo? Então fica fácil de identificarmos. Então, por exemplo, quando eu digo João, Thaís, Paulo Afonso, então nós temos aí substantivos próprios. Nós temos ainda o substantivo simples e o composto. O simples é aquele que possui apenas um radical. Exatamente, um radical. Por exemplo, luva, roupa. Já o substantivo composto é aquele que é formado por mais de um radical. Então, nós temos, por exemplo, guarda-roupa, porta-luva. Ok, gente? Em seguida, nós temos os substantivos primitivos e substantivos derivados. O substantivo primitivo é aquele substantivo que não é formado a partir de outro substantivo, certo? Então, nós temos, por exemplo, livro,
casa, tá certo, gente? Já o derivado é o substantivo que ele é formado a partir de um outro substantivo. Quando a gente diz, por exemplo, quais são os derivados do leite? Então eu tenho, por exemplo, o queijo, o requeijão. Por que derivado? Porque eles vêm do leite, percebem? A mesma coisa é o substantivo. Quando eu digo que o substantivo ele é derivado, quer dizer que ele vem de outro substantivo. Então eu tenho, por exemplo, livraria, que vem de livro. Eu tenho casebre, que vem de casa. E aí nós temos os substantivos concretos e abstratos. Substantivo concreto são aqueles que possuem existência própria, certo? Eles não dependem de outros seres para existir. Os substantivos concretos nomeiam seres, sejam eles reais ou imaginários, nomeiam coisas, lugares. Então nós temos os exemplos: fada, planta, Joaquim, Deus, são substantivos concretos. Já o substantivo abstrato, ele não tem existência própria, ele depende de um ser para existir. Então, normalmente, ele vai nomear sentimentos, ações, estado, característica. Por exemplo, tristeza, alegria, corrida, ok? Simples assim. E para finalizar, nós temos os coletivos. Exatamente. Eles servem para designar um conjunto, um grupo de elementos considerados em sua totalidade. Então, nós temos arquipélago de ilhas, magote de pessoas, de coisas, falange de soldado, de anjos, banda de músicos. Simples assim. E aí, gostaram do vídeo? Deixa o like, compartilhe, comente. E para quem ainda não está inscrito, já pode se inscrever. Até o próximo vídeo.